Ele está muito emocionado. Ele soca a mesa, né? Bate na mesa e diz assim: eu tenho netos, eu sei da importância que as crianças têm para suas famílias. É insuportável que a gente, como seres humanos, acompanhe isso e não possa fazer nada. Eu acho que é importante deixar claro aqui o que é a bandeira justa, legítima dos judeus sionistas e o que é esse governo tirânico, truculento do premier Benjamin Netanyahu em Israel, né? O que é o sionismo, Kelly? Sionismo é um movimento favorável à existência de um Estado para o povo judeu, né? No território onde os judeus se originaram, que é a antiga região de Canaã, onde hoje ficam Israel, Palestina, uma parte da Jordânia, do Líbano e da Síria. Só que as mesmas razões que sustentam o direito dos judeus terem o seu país naquela região, também sustentam o direito dos palestinos terem o seu. Todo judeu comprometido com os valores democráticos e com a própria ética judaica compreende isso e defende isso. Que os palestinos também têm seu direito. Eles também são originários não, mas têm vínculos, raízes históricas com aquela mesma região de Canaã, né? Então eles entendem que a existência de Israel não precisa significar a inexistência da Palestina. Esse é meu ponto, né? Só que esse primeiro-ministro de Israel, o Benjamin Netanyahu, que é um intolerante, um tirano de extrema-direita, ele nega esses valores, né? Ele está deixando de propósito milhões de pessoas sem remédio, sem comida na faixa de Gaza. Eu estava vendo hoje um vídeo do Pedro Doria sobre isso. Olha, realmente não existe qualquer estratégia política ou militar, Potter, que justifique isso. É uma desumanidade o que esse homem está fazendo, uma crueldade que nenhum ser humano decente pode admitir. Na semana passada, o Netanyahu disse no parlamento de Israel que a sua política é destruir cada vez mais moradias na faixa de Gaza para que os palestinos sintam-se obrigados a deixar aquela região. Ele diz que só vai permitir ajuda humanitária a quem não voltar para casa. Kelly, isso é precisamente o conceito de limpeza étnica. É exatamente isso, é limpar de uma região um povo inteiro, né? Então essa é uma política de Estado do premier Benjamin Netanyahu, que além de desumana, só vai alimentar mais o ódio dos palestinos, só vai acirrar ainda mais o conflito. Portanto, e isso é que eu acho importante, ela é uma política não só anti-Palestina, mas é anti-Israel. Essa é uma política anti-Israel também, porque o Estado de Israel fica mais ameaçado, fica mais à mercê da fúria, mais à mercê do ódio dos palestinos, claro, e a paz fica cada vez mais distante. Então era isso que eu queria dizer. Importante a gente separar aqui. O sionismo é uma bandeira justa, legítima, fundamental, inclusive, para um povo que foi historicamente perseguido. Isso não tem nada a ver com esse governo violento, truculento, tirânico, desse ser humano aí chamado Benjamin Netanyahu, que faz um desserviço não só para aquela região, não só para os palestinos, não só para os próprios judeus, mas para a humanidade como um todo. Esses ataques a Gaza começaram depois do ataque que Israel recebe, né, em outubro do ano retrasado. Que ainda tem reféns. Que ainda tem reféns, né? E os momentos de maior calmaria foi em devoluções de refém. E a discussão que se bate hoje é da proporcionalidade da resposta. Porque ninguém reclamou da resposta pela potência e crueldade que foi o ataque do Hamas, atenção, Hamas, do grupo terrorista Hamas a Israel. Tem vídeos, né, distribuídos e teve um documentário organizado que é impossível de ver. Como hoje é impossível de ver também, depois que cai uma bomba na faixa de Gaza, o vídeo das crianças soterradas, mortas, sabe? O que acontece é uma crueldade descomunal. Descomunal. Então a proporcionalidade da resposta... E se Israel se sentiu atacado e devolveu a resposta, eu lembro que na época ninguém falava, bom, vai ter uma resposta de Israel. E a resposta começou... Sim, porque foram atacados crianças, mulheres, não interessa. Adolescentes. À época, como tu disseste bem, o que acho que o PG traz como ponto, e é o que está sendo observado, é que depois da reação e agora, especificamente nesses últimos meses, tem uma força desproporcional a ponto de aliados como a Alemanha terem se posicionado dizendo, olha, não dá, né? A visão do Netanyahu é que isso acabará com o conflito. Ao contrário. Cada bomba é uma semente que pode alimentar mais ódio, mais crueldade, né? Que, aliás,
Todo dia tem uma notícia que alguém do Hamas foi morto, alguma coisa desse tipo assim, né? Ao mesmo tempo, outras sementes para o Hamas continuar. Porque o Hamas também, além de podre e vil, ele usa da população, né, palestina para se defender. E tem um aspecto importante que é o Hamas tem reféns judeus sim. que estão sofrendo, que estão sendo torturados, que foram devolvidos caixões com crianças mortas. Isso, e eu quero dizer que esses reféns que estão lá não estão sendo priorizados neste momento em que Benjamin Netanyahu faz isso. Muito pelo contrário. São ainda mais ameaçados, correm mais risco de morte. E eu acho que é importante pontuar também que quando a gente conversa com a comunidade judaica, fica claro que não são necessariamente, aliás, pelo contrário, apoiadores do Netanyahu, do regime, do governo Netanyahu. Pelo contrário, a gente conversou com o André Leist, que é um defensor e uma autoridade, entre aspas, né, sobre esse tema, e ele pontuou: o governo do Netanyahu é uma coisa, o movimento em defesa de Israel e em contraposição a esse ataque terrorista do Hamas, é outra coisa. É muito triste. As imagens de outubro de 23 são horrorosas, e as imagens que a gente acompanha nos últimos, dá pra dizer, 2 anos, também são horrorosas. É triste. E eu tô muito fechado contigo. O Netanyahu não vai solucionar o problema. Ele está piorando o problema. Exatamente, ele está acirrando o conflito. Ele está acirrando. E mais do que isso, ele ainda... olha que triste isso que um primeiro-ministro de um estado está fazendo, né? Ele me parece que ele dissemina, ele ajuda, ele estimula o antissemitismo no mundo todo. A gente teve um casal de diplomatas, se eu não estou enganada agora, né, assassinado nos Estados Unidos. Talvez, como disse o PG, né, esse antissemitismo que é deplorável, que é nojento, que é absolutamente reprovável, pela dor que os judeus, inclusive, já sofreram no nazismo, talvez seja inflamado, catalisado por uma postura de limpeza étnica desse governante. 10h18, esse assunto obviamente continua nas pautas, né? Enfim, do mundo inteiro, diga-se de passagem. É muito triste, é muito, muito triste.